Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de vinhos orgânicos. O que é que são vinhos orgânicos? Bom, antes de mais nada precisamos conceituar a situação. Vinhos orgânicos é uma palavra, na verdade, não 100% correta. Por quê? Porque o conceito certo seria vinhos produzidos a partir de vinhedos orgânicos, de uva orgânica, ok? Portanto, quando a gente fala de vinho orgânico, para começar, a gente fala do que o vinho é feito, da matéria-prima do vinho, da uva que foi produzida em vinhedos orgânicos. Então, o vinho não é um adjetivo, orgânico não é um adjetivo que diz respeito ao vinho em si, mas sim à uva com a qual o vinho é produzido. Dito isso, só para esclarecer, vamos ao conceito de orgânico. Orgânico que é bom, todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade, mas o conceito de vinho orgânico, de cultivo orgânico, é basicamente a renúncia por parte do agricultor a trabalhar, do viticultor no nosso caso, a trabalhar com pesticidas, a trabalhar com remédios de síntese, qualquer uma química que possa servir ou para matar eventuais pragas ou para vamos dizer assim, fertilizar de forma artificial o próprio vinhedo. Essa é uma onda que é muito importante. Existe uma adesão cada vez maior ao cultivo orgânico, à viticultura orgânica, logo aos vinhos orgânicos. Na Europa são conhecidos também como vinhos biológicos. E é muito importante por quê? Porque entra dentro de um esquema que hoje em dia nós estamos vivendo cada dia mais, cada vez mais, cada dia mais as pessoas, os consumidores estão se conscientizando da importância de comer bem, de viver de forma saudável. E não se pode viver de forma saudável sem partir dos alimentos, que é aquilo que nós somos, né? Somos o que comemos, já dizem na filosofia, e isso naturalmente é uma grande verdade. Então, o vinho orgânico, ele se propõe basicamente a fazer parte de uma dieta salutista e, naturalmente, os vinhedos não podem ser tratados com nenhum tipo de remédio de síntese. Por que então nem todos os vinhedos são orgânicos? Porque, naturalmente, existe um custo bastante elevado e existem também situações ligadas à própria, vamos dizer assim, climatologia, o próprio solo, a própria região como um todo. Veja, existem situações climáticas, existem regiões que do ponto de vista climático são beneficiadas, porque tem um clima que por si só já impede por natureza ou dificulta, pelo menos, a formação das principais pragas da videira. As principais pragas da videira basicamente são de natureza fúngica, ou seja, se manifestam através de fungo trazido pela umidade, né, que prolifera na umidade. Ou então de alguns insetos que podem, porventura, aparecer. E existem, então, climas secos, clima ventilado, clima de pouca umidade, pouca incidência da umidade, ou pelo menos uma incidência de umidade controlada que facilitam a cultura orgânica. Por exemplo, que é o exemplo de um país aqui próximo que é facilitado pela cultura orgânica, o Chile. O clima chileno ajuda bastante, o clima chileno ajuda o viticultor de lá a trabalhar orgânico. Outra área, algumas áreas da Argentina, em Mendoza também, são muito favorecidas e existem muitos vinhos orgânicos chilenos e argentinos. No Brasil, por uma questão puramente climática apenas, não é fácil desenvolver um trabalho com a viticultura orgânica, mas existe também um outro viés, que é aquele que se chama praticamente de manejo razoável da viticultura. O que isso significa? Significa que a diferença de uma viticultura tradicional, aonde, chegando em determinado período do ano, quando já se sabe que há possibilidade de incidência de determinada praga, de determinado fungo, etc., ou também em decorrência do clima, como se apresenta na quadra chuvosa, etc., de determinado ano, em determinado período, há uma aplicação dos venenos justamente para, vamos dizer, prevenir o surgimento de ditas pragas. Essa é a viticultura tradicional. Mas existe uma viticultura, como eu chamei, viticultura razoável, combate razoável às pragas, que faz com que
não se utilize o pesticida, não se utilize a química de síntese de forma preventiva, mas se utilize apenas em última análise, quando você vê realmente que não há outro recurso a não ser utilizar um pouco para, logicamente, optar pela produção do vinho, porque se você deixar a praga destrói o vinhedo, então você precisa fazer alguma coisa, então você aplica um remédio, mas de forma realmente muito pontual e muito baixa. É com essa prática, por exemplo, que se trabalha na maioria da região de Champagne, em grande parte da região de Champagne. Champagne, pela sua própria peculiaridade, pelo seu clima, não é fácil trabalhar orgânico por lá, não é fácil. Então se pratica muito essa viticultura com manejo razoável, que, repito, é a técnica de utilizar dos pesticidas em pequeniníssimas doses e apenas em caso específico, quando realmente não há mais o que fazer. Então nós pretendemos, de certa forma, o viticultor pelo menos pretende dessa forma, trabalhar com menos incidência de química de síntese, mantendo o vinho o mais próximo possível do orgânico. Existem entidades que certificam os vinhedos orgânicos, existe entidade que certifica vinhos orgânicos, vamos dizer assim, lá fora, no exterior, e às vezes essas entidades precisam ser reconhecidas aqui se querem levar o selo orgânico no rótulo. Às vezes, e isso é uma falta de informação que pode ser problemática para o consumidor, existem muitos produtores de vinho orgânico, a partir, repito, vinhos produzidos a partir de vinhedo orgânico, que para não encarecer, não fazem o registro aqui no Brasil, logo não podem ostentar aquele selinho verde que a gente vê de vez em quando no supermercado, etc. Mas a gente precisa se informar, porque não significa que a ausência do selo significa que o vinho não seja orgânico. Apenas significa que não foi homologada a certificação aqui no Brasil. Mas se nós tivermos o conhecimento do produtor, ou se nós conseguimos trocar uma ideia com a pessoa que nos atende, com o sommelier que atende na loja, ou no restaurante, ou na distribuidora, ou pelo telefone, ou pelo e-mail, pela internet, etc., de um aplicativo, de acordo com como a gente trabalha, não sei como é que vocês vão comprando os seus vinhos, mas se a gente tiver condições de trocar uma ideia, ou de visitar o site do produtor, rapidamente a gente pode compreender se aquele produtor trabalha orgânico. Então, essa é uma parte muito importante. Vinho orgânico faz muito bem para a saúde, vinho orgânico é a tendência atual dos produtores e, consequentemente, do mercado. Atenção, porque não todos os vinhos orgânicos são homologados aqui no Brasil. Isso não significa que ele não seja orgânico, não, eles continuam sendo orgânicos. O vinho já foi feito, o vinhedo orgânico é aquele lá. Só que não é homologada a certificação no Brasil, porque isso tem um custo que teria tendência a encarecer um produto que, infelizmente, já é muito caro. Mas se informe e procure vinho orgânico, porque é uma bandeira que a gente precisa levantar em prol da nossa saúde. Não vai embora daqui, continua, porque nós também temos outros vídeos no qual vamos falar sobre vinho biodinâmico e outro sobre o qual vamos falar da polêmica dos vinhos naturais. Valeu? Espero que tenham gostado da aula. Repito, dá um like aí, compartilha, marca amizade e, sobretudo, se inscreva no canal, sobretudo se gostou. Valeu? Um abraço.